E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o nosso querido HGRE, fundo de lajes do Pátria, né, da antiga CSHG. Movimentado, venda de ativo, tem uma análise bacana que eu devia ter feito quando ele vendeu, mas eu vou decidi esperar para sair o relatório, a gente faz tudo junto, até porque eu fui viajar, né, então acabou que atrasou um pouquinho, mas sem problemas, vamos lá para a nossa avaliação. Então vamos lá, mais um mês aí acompanhando o HGRE, relatório agora de outubro. O fundo continua bem amassado em relação ao patrimonial, deu uma valorizadinha, que ele chegou a quase baixar de R$100 a cota, né? Se a gente for pegar aqui, deixa eu pegar aqui, peraí. HGRE 11. Olha só, agora ele está 102,61, né? Ele fechou a 102,61, mas ele chegou a bater 104, né? Se a gente pegar um mês, ele deu uma valorizadinha, né? Ele chegou até cair para 100, mas embora ele está no mesmo preço que ele estava, então não teve muita mudança mesmo, né? Ele continua andando de lado aqui desde setembro, quando ele teve essa queda gigantesca aqui de quase 14%, então continua nesse patamar de preço. Então o fundo pagou 78 centavos, como ele vem pagando sempre. Esse mês o fundo ele apurou uma receita total de 1,01 por cota e um resultado de 72 por cota, ou seja, esse mês, pessoal, a gente não tem nenhum... embora ele tenha feito a venda, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, essa venda ainda não impactou esse mês. Então, esse mês a gente está com um resultado muito próximo do que é o recorrente do fundo, né, que são esses 72 centavos por cota. Por quê? Ele teve parcela de desinvestimento, que é a venda do Dom Pedro, que tem mês que é impacto negativo, tem mês que é impacto positivo, e esse mês foi principalmente o impacto positivo. Embora ele tenha um prejuízo de 2 milhões da venda, porém o impacto foi menor exatamente por causa da inflação. Como a inflação foi alta, ela reduziu o prejuízo. Então eles até colocam aqui que nesse mês, apesar da venda ter gerado um prejuízo de 2 milhões, a correção monetária prevista nas parcelas gerou uma receita financeira maior do que o prejuízo, o que deu esse efeito positivo aí, mas é muito pouca coisa, assim, nada de impacto significante. Por isso que eu falo para vocês que esse 72 aqui se aproxima muito do que é o recorrente do HGRE. Tem o diferimento do Azul, eles não pagaram nem o aluguel nem o diferimento esse mês, então provavelmente mês que vem será duplicado. Rendimento de 78 centavos, pago no dia 14 agora de novembro. E aqui agora sobre a venda do Antônio Chagas, que era uma das vendas que o fundo já vinha falando. Ele estava com possibilidade de venda de dois ativos, o Antônio Chagas e o do Vivo. E ambos tinham propostas de locação também. O do Vivo ainda está em stand-by, ainda não tem nenhuma notícia, e do Antônio Chagas de fato foi vendido, e é essa venda que eu quero comentar com vocês hoje, né? Então saiu esse fato relevante. Então o fundo ele recebeu 42 milhões sobre a venda, equivalente a R$ 8.709 o metro quadrado. O imóvel foi comprado lá em 2012 por um valor com custo total, considerando a aquisição mais benfeitorias, né, custos de 38 milhões, equivalente a 7.946, que a gente já vê que teve um lucro na operação de 3.679, que dá 31 centavos por cota. O preço do imóvel é 10% superior ao investido e 44% superior ao laudo do imóvel, e a taxa interna de retorno de 8,7%. E aí, pessoal, assim, aqui são os dados, né? Vacância do fundo representa 14,1%, dos quais 2,1% correspondiam ao imóvel, e a participação dele é de 1,7%, é muito pequena. Mas o que eu quero trazer para vocês? Eu fiz um resumo aqui das operações, deixa eu cobrir isso aqui só para vocês entenderem. Olha só, valor da venda, 42 milhões. Valor da aquisição, 38 milhões. Valor de laudo, 29 milhões. O que isso já mostra, pessoal? Mostra o seguinte, aqui já é um ponto para você que está começando a investir agora. Não é todo fundo e não é todo imóvel que vai se valorizar durante o tempo. Se a gente for ver, ele pagou 38 e a última avaliação 29. Olha a perda que teve de valor. Então, esse é um ponto, obviamente, pessoal, que na avaliação, no laudo de avaliação, a empresa que faz a avaliação, ela leva muitas coisas em conta, inclusive a própria vacância do fundo, do imóvel. Então, tem vários fatores que corroboram com isso. Então ele teve esse lucro, obviamente que o lucro é basicamente o preço da compra, é o preço da venda menos o preço da compra. Foi 42
para 38 teve esse lucro que ele vai distribuir. E aqui, pessoal, é um ponto importante porque é o seguinte, olha só, o fundo, ele teve, o imóvel, ele teve 10% acima do valor investido, à venda, e 44% em cima do laudo, tá? É laudo aqui, né? Laudo. É 42 sobre o 29, deu 44, e 42 sobre o 38. Então você pode me perguntar, Eric, como que um retorno de praticamente o imóvel foi comprado em 12 anos, né? Foi a 2012, nós estamos em 2024, foi dezembro, então praticamente 12 anos ele teve somente 10% de retorno acima do valor investido e uma TIR de 8,7 ao ano. Eric, o que justifica uma TIR como essa? Pessoal, locação. É o aluguel que ele são os valores de aluguel que ele recebeu durante todo o período. Então, aqui é importante você ter em mente que primeiro, um imóvel não se faz somente de valorização. O retorno que você tem de um investimento de um fundo imobiliário não é somente de valorização, e sim também do que ele gerou de receita. Só que a TIR, ele teve uma TIR que é considerada, se a gente for ver, até que razoável pela condição que o imóvel está hoje, mas é basicamente TIR sobre o aluguel que ele recebeu. Só que aqui, pessoal, para vocês verem que situação complexa, mostrando que nem todo imóvel se valoriza. A inflação do período, desse período todo, foi de 96,8%. O que isso significa? Que se o fundo tivesse investido os 38 milhões lá em 2012 e só tivesse corrigido a inflação do período, ele teria 75 milhões hoje, ou seja, um valor, um 98,6%. E olha só quanto que ele recebeu, 42 milhões. Então, só isso mostra que ele tomou um pau do retorno da inflação. E aí você pode estar falando, Eric, a venda foi boa? Na minha visão, pessoal, é uma venda ok. É uma venda ok, porque primeiro, vai de acordo com a estratégia que o fundo está adotando de tirar imóveis do portfólio que não fazem mais parte da estratégia, é um imóvel B, é uma participação pequena do PL, 1,7%, tem uma participação pequena também na vacância, mas assim, eu acho que não foi aquela baita venda, até porque o imóvel não teve essa valorização que a gente esperava, que na verdade quando você investe em um fundo imobiliário se espera. Mas assim, você tira do portfólio um imóvel que tem uma classificação construtiva baixa, você tem um lucro imobiliário de 31 centavos por cota, que obviamente ajuda na manutenção do patamar de rendimento que o fundo tem hoje. E aí eu falando para vocês, mais um motivo que eu acredito que o HGRE vai pagar uma pancadinha no final desse semestre agora, porque a gente está falando aqui, daqui a pouco eu volto no comercial aqui, a gente entrar na DRE dele. Olha só, ele consumiu um pouco de reserva, porque, como eu falei, os 72 centavos eu acredito que é muito próximo ao que é o recorrente do fundo, então ele usou alguns centavos aqui, 6 centavos, basicamente, da reserva. Se a gente for pensar que ele está gerando 31 centavos e o mês que vem ele possa usar 6 centavos de reserva, embora... acho que ele já recebeu a parcela lá do Faria Lima. Acho que foi mês passado que ele recebeu. Então... não tendo nenhum outro recebimento a mais, essa reserva vai passar de R$2. Então, foi o que eu falei, eu acredito que ele deva pagar por volta de R$1 a R$1,10. É o que eu tenho falado desde os 2 meses que eu acredito que venha esse pagamento no final do ano aí de R$1 a R$1,10 por causa dessa distribuição que o fundo vai precisar fazer. Na parte comercial, eles tiveram um leve aumento da vacância física e uma redução substancial da vacância financeira do fundo, de 16,7 para 11,9. A vacância física aumentou porque foi devolvido os 2 andares do Guaíba, deixando uma ocupação líquida de 50 metros negativo. Por outro lado, o impacto na redução da vacância financeira se deu para a metodologia de cálculo utilizada pelo fundo. Aqui, pessoal, lembra, vocês viram, aqui é muito importante esse conceito, e por isso que é importante que vocês assistam o vídeo que eu gravei no domingo. Não sei se foi esse domingo, eu não sei quando está sendo esse vídeo, não sei se é esse aqui ou o passado, porque um desses agora é o do ranking de gestoras e o outro foi sobre vacância física e financeira. Que vacância financeira, pessoal, é o potencial de receita que o espaço vazio tem capacidade de gerar para o fundo, em relação à média do fundo. Por que a vacância física financeira diminuiu? Exatamente porque o aluguel
dos imóveis, dos espaços vazios, reduziu também. Olha só, o preço, pois os espaços vagos são precificados pela média dos aluguéis do imóvel, que caíram de forma acentuada. No Guaíba foram de 66 para 47 e na Jatobá de 70 para 49. Ou seja, vamos pensar o seguinte: se a média do fundo é R$60, aqui com R$70 a vacância financeira era maior do que a física. Aqui passa a ser menor. Porque a média, obviamente que a média cai um pouquinho, porque você tem a média do imóvel também que cai, mas a queda foi tão acentuada a ponto de reduzir a vacância financeira. E aqui é muito importante esse conceito, por isso que eu faço muita questão que você assista o vídeo que eu fiz sobre vacância física e financeira para você entender esse conceito. A diferença é muito importante da física para a financeira, porque você olha e fala, pô, a vacância financeira reduziu, mas não tem nada a ver com o fato do fundo ter alugado mais ou alugado melhor, e sim porque o preço médio dos imóveis onde ele tem vacância, do preço médio dos aluguéis, reduziu. Reduzindo, você tem uma redução física, redução da vacância financeira, exatamente porque a área passou a representar menos potencial de geração de renda para o fundo. É simples assim. Falando aqui, deixa eu ver mais aqui. Aqui falando sobre a questão do Guaíba, né, falando do desafio que é o Guaíba, principalmente por causa da localização, ele usa uma metáfora bacana aqui, né, falando que o Guaíba ele está numa região secundária, ele faz um paralelo com São Paulo, onde a região nobre, que é ali no Praias Belas, onde tem aquele shopping, é a Faria Lima, e o fundo ele encontra na Barra Funda, né, então para quem é de São Paulo dá para fazer a referência, mas para quem não é de São Paulo fica difícil de explicar. E falando sobre a questão do seguro também, que tá tudo certo em relação ao Guaíba, então nada mais do que isso. Na parte técnica, a Torre Martiniano permanece aguardando a questão da prefeitura por causa do food hall. Na Chucre Zaidan, no edifício Chucre Zaidan, o time segue realizando uma série de estudos para reposicionamento do ativo. Há um tempo atrás eles fizeram um novo repaginamento de fotos, né, das áreas. Do Sêneca também já foram finalizadas as obras. O acionamento do seguro aqui, da parte do seguro está aqui, né? Foi encerrado no mês de outubro com a realização do pagamento das coberturas, né, referente ao alagamento, e a Assembleia do BRN1 com o intuito de ajustar o regramento do uso da cobertura do imóvel. Então, assim, nada de relevante. Então, como a gente já sabe aqui, provavelmente essa reserva vai aumentar o mês que vem com o recebimento aí da venda. O fundo permanece nessa cruzada aqui de 150, 147 mil cotistas, nada de novo, né? Nada de muito relevante. O fundo continua tranquilo, tem parcelas a receber aí do Faria Lima e do Dom Pedro. Essa daqui é com prejuízo. Aqui do Faria Lima ainda aqui é da venda do TEP, mas isso é só para o ano que vem. Vacância física e financeira do fundo. Então, pessoal, assim, acho que o mais importante desse mês foi basicamente a venda do Chagas aí, né? Então, para vocês verem que de fato não é todo imóvel que valoriza, que tem valorização, e a perda para a inflação foi grotesca. Mas faz parte do jogo. O que importa é que pelo menos houve um lucro imobiliário e o fundo se desfez de um imóvel que não mais faz parte da estratégia. Inclusive, era o que eles queriam fazer, né? Eles tinham proposta de locação, mas era o que eles queriam fazer, era a venda, e conseguiram fazer. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.